porque assim, a vida de bancário, pelo menos para quem não vive num banco, não trabalha em um banco, imagina uma parada muito regrada, muito organizada, uma estrutura muito quase que quadrada de alguma forma, né? E radicalmente tu dá um salto para uma outra vida, que tem um lifestyle completamente diferente. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como foi essa transformação, assim, tão talvez disruptiva na tua vida. Assim, realmente no banco não é nem que ela é quase quadrada, ela é quadrada a rotina, assim. Chega no banco, bate ponto, aí trabalha até meio-dia. O meu cargo era 15 minutos de almoço, então come rápido. Aprendi a comer muito rápido. Qual que era teu cargo? Eu era escriturária, depois fui promovida pra caixa. E aí até um cargo... Até caixa são 6 horas e 15 minutos de intervalo. Nossa. Então eu aprendi a comer muito rápido. E volta pro trabalho depois, né? E nesse meio tempo dos 15 minutos de intervalo, chega cliente, tem que parar o intervalo, volta, atende. Às 4 da tarde, acaba o trabalho, tu vai pra casa. Então é realmente, assim, bem sistemático. E, enfim, tu tem que, né, bater a meta. E com a internet é completamente diferente, assim. Eu tenho que ter, obviamente, muita responsabilidade, mas eu faço meu horário a hora que eu quero, o tempo que eu quiser de almoço, o tempo que eu quiser trabalhar, entre aspas. Se eu quiser trabalhar, sei lá, da Bahia, dos Estados Unidos, eu posso. Então é realmente, assim, muito diferente. E de início foi muito desafiador, assim, porque eu não conseguia entender que isso também era um trabalho, assim. Eu entendia que era um trabalho, porque entrava dinheiro, mas eu não sabia, por exemplo, que eu podia ter, sei lá, 2 horas de almoço e que eu ficava me culpando, assim, sabe? Daí se eu acordava um pouco mais tarde, porque pra ir pro banco eu tinha que acordar mais cedo, me arrumar, botar terninho e tal, escarpã. E daí, do nada, eu podia trabalhar de pantufa em casa de moletom. Então, de primeira, assim, até eu conseguir entender como isso funcionava, foi muito desafiador pra mim. Eu me culpava bastante, eu achava que eu não tava trabalhando, eu ficava, assim, ao máximo, eu tentava colocar muita coisa na minha agenda e às vezes eu acabava nem sendo tão produtiva só pra botar coisa na minha agenda, assim. Então, eu colocava, sei lá, criação de conteúdo às 10, às 11, às 12, daí quando eu via eu tentava criar, daí não dava certo. E aí depois de um tempo, assim, eu acho que foi mais... foi tomando um formato, assim, sabe? Eu também chamei uma pessoa pra trabalhar comigo, que é a Bruna, que é a minha assessora. E aí a gente conseguiu estruturar junto, assim, como seria a minha agenda, como seria a minha rotina. E hoje funciona muito bem, assim. Hoje eu consigo enxergar que cada trabalho é um trabalho e cada trabalho tem, né, a sua maneira. Então, foi bem desafiador. Às vezes é até hoje, assim. Mas é muito legal. Quanto tempo faz isso? Eu saí do banco em 2021. Pô, já é um tempo ainda. Já? É um bom Nossa. tempo, né? Deu 2 anos? Sabe já? que eu tenho... A minha curiosidade sempre é o primeiro dia, assim, que até a Endeavor, que é uma... Não sei se vocês lembram, meninas, da Endeavor, mas a Endeavor tinha um programa que era um evento que rodava no país, chamado Day One. E aí pegavam alguns empreendedores e eles tinham que contar como foi o primeiro dia empreendendo, assim, que larguei tudo. Como é que foi o teu primeiro dia? Então, eu sou uma pessoa muito planejada e muito organizada. Eu só saí do banco quando eu tinha certeza de que eu teria algo fechado de primeira, assim. Então, eu não saí sem nenhum contrato do banco. Enquanto eu tava no banco, eu não fechava nada com pagamento, assim, fixo, porque eu não podia. Logo que eu me contrataram, eles falaram que eu não poderia assinar minha carteira com nenhum outro lugar e não poderia ter nenhum serviço paralelo, senão era demissão por justa causa. Tipo MEI ou coisa assim, Não por podia. Ah, tá. Então, eu tinha muito medo, assim, eu ia fazendo tudo com permuta. Sim. E aí, quando eu entendi que eu poderia cobrar... A permuta era permitida. Nunca me falaram. Abriu margem pra interpretação. Não tava no contrato. Eu não poderia estar recebendo dinheiro, produto Entendi. e serviço. Justo, justíssimo. Então, eu ia fechando, assim, permuta, recebia produtos em casa, ia no salão, cortava o cabelo, divulgava. Tava tudo certo. Nunca fui, enfim, demitida por justa causa. E aí, apareceu uma proposta muito legal da Renner, falando que queria realmente fechar comigo, que queria me pagar, perguntando quanto eu cobrava. E eu sempre fui muito transparente, assim. E daí eu falei, olha, eu tô no banco, eu tô num processo de realmente entender, né, o que tá acontecendo. Porque o meu gerente geral já tinha perguntado, tu quer ser bancário ou tu quer ser blogueiro? O que tá acontecendo, sabe? Então eu tava nesse processo, assim, já precisando só de um empurrão. Eu conversei com a minha família, mostrei as propostas pra eles. Também recente tinha recebido uma super proposta de uma marca de cabelo, falando que tava tendo o lançamento de um produto que era a linha da Anitta com a Cadiveu, e que ela tinha selecionado as pessoas que ela queria que participasse. Perguntou quanto eu cobrava pra isso, e eu neguei porque eu tava no banco. E aí eu comecei a mostrar tudo isso pra minha família, assim. Eu falei, gente, tipo,
tá aqui, sabe? E aí eles, enfim, concordaram comigo. E aí, no que eu decidi sair do banco, eu deixei a Renner engatilhada, assim. Então, eu saí do banco numa sexta, eu já marquei meu trabalho com eles na segunda-feira às 8. Porque eu pensei, eu preciso acordar e ter alguma coisa pra fazer, sabe? Então, foi exatamente isso. Com remuneração. Com remuneração. Massa. Foi tua primeira publi, tipo, fechada, assim. Paga. E aí, foi muito legal, assim, porque o primeiro dia eu tinha o que fazer. Só que daí eu acho que o segundo dia foi o mais louco, assim. Porque eu fui gravar um vídeo. Aí tá, gravei o vídeo, cheguei em casa, editei, mandei pra aprovação. Tá, beleza, hoje trabalhei. Daí na terça. Segundo dia. E agora? E aí, que conteúdo que eu faço agora? Então foi muito louco, assim, porque não tem um problema, sabe? Não fazer nada na terça-feira. Mas pra quem tinha essa rotina, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu sempre tive essa rotina de bater ponto, trabalhar, voltar pra casa, ir pra faculdade e tal. E daí, do nada, não tinha mais nada disso, assim.